capítulo 6, versículo de 1 a 7. Na hora de orar, eu senti muita falta do Benjamin. Ele caiu lá em casa tarde, bateu com a cabeça e achamos melhor ele ficar descansando um pouco. Mas sinto muita falta de você aqui, meu filho. Só um comentário do seu pai. Quando o livro de Atos é escrito, você sabe que ele é escrito junto com o livro de Lucas. Então é um reporte, é um relatório que Lucas meio que dá sobre o que ele viu e pessoas que ele entrevistou, a um irmão chamado Teófilo. E Lucas, então, quer escrever sobre tanto o ministério de Jesus quanto o ministério da igreja no mesmo poder do Espírito que acompanhou Jesus. Então, alguns dizem que é Atos do Espírito Santo, falamos Atos dos Apóstolos, mas é Atos do Espírito Santo. E a ideia é que o mesmo poder que estava sobre Jesus, agora está sobre a igreja. E o mesmo poder que permite que Jesus, por exemplo, faça milagres e pessoas andem, a gente já viu que é o mesmo poder que faz pessoas andarem. Como o paralítico, que era paralítico desde o nascimento, a mesma mensagem, a mesma pregação. E Deus multiplica essa igreja. Deus faz essa igreja crescer, Ele expande essa igreja. Porque é natural de todo organismo vivo, é uma lei até da natureza natural de que todo organismo vivo cresça, que haja ciclos. Vai chegar um dia que a igreja não estará mais, mas nesse dia estaremos com o Senhor. E há irmãos que já terminaram a sua carreira na igreja, mas por enquanto a igreja viva do Senhor ainda está e precisa estar em expansão. Só que à medida que ela expande, ela encontra desafios. E ela encontra cantos. E eu não sei se você já pintou uma casa, um quarto, ou se você já fez alguma obra que você teve que lidar com algum canto. E você sabe que a parte que você tem mais que ser cuidadoso. Você pinta uma parede, você pinta assim, você vai para o canto, você não pode pegar a bucha, você pega um pincel menor, quanto mais cuidadoso, mais você tem que olhar aquilo dali. Agora você pode ficar sem pintar os cantos. Não vai ficar muito legal, não. E quando as pessoas desenhavam aquelas igrejas como a Capela Sistina, aquelas igrejas enormes, uma das coisas que deixavam as pessoas impressionadas, e deixa até hoje, é que todos os cantos são pintados. Tudo que precisa pintar é pintado, porque se entende, desde a Escritura, que não se deixa cantos de lado. Então, eu já queria deixar com esse pensamento para você. Será que existem cantos na nossa igreja que a gente está deixando de lado? Será que existem cantos na nossa casa que a gente ainda não olhou? E vamos perceber isso no texto de hoje e como isso podia ter acontecido. Vamos para Atos 6, de 1 a 7. E um texto diz assim: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses nomes aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número dos discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia
a fé. Antes da gente passar a exposição do texto, eu queria só que você olhasse um detalhezinho, que será o nosso fechamento. Esse texto tem a mesma expressão no primeiro versículo e a mesma expressão levemente modificada no último versículo. No primeiro versículo diz, crescendo o número de discípulos. No último versículo diz, crescia rapidamente o número de discípulos. Então, a grande questão hoje é, o que torna uma igreja viva ainda mais dinâmica? O que faz com que um crescimento, que já estava sendo surpreendente, se torne ainda mais rápido? O que faz com que uma igreja, que já carrega uma mensagem poderosa, consiga ser ainda mais abrangente, mais poderosa, mais eficiente, mais efetiva dentro de um mundo, ao ponto de sacerdotes, que seriam inimigos da fé, se converterem. Então, o último versículo, ele é o fechamento do primeiro versículo, de como a dinâmica da igreja foi multiplicada, sendo que quando você olha, o que você vê é um problema. Vamos lá para o nosso texto, então, passo a passo. Se a gente pudesse dividir esse texto, ele tem 3 divisões. Ele tem a consciência de um problema, ele tem a concórdia de uma solução e ele tem os resultados de uma decisão. Ou, se você pensasse em 3 palavras, tem um desafio, uma diaconia e uma dinâmica. Ou seja, há um desafio, você encontra aquele que serve, aquele que soluciona, e você colhe os resultados daquele que soluciona. Então o texto diz assim, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, eu queria começar dizendo, se você lembra anteriormente do livro de Atos, naqueles dias não garante muita coisa, mas se entende que é na época que já estavam, os discípulos começaram a pregar, 3.000 pessoas se converteram, 5.000 pessoas se converteram, o João e Pedro curaram o paralítico, houve aquela prisão, então todas essas situações já começavam a vir da igreja. Em outras palavras, a igreja já estava diante de desafios externos, a igreja já estava trabalhando diante de pessoas que não gostavam de ver aquela expansão. O que está acontecendo? Que pessoas são essas? Tanto que a igreja começa a ter uma fama antes mesmo de aparecer, e quando o apóstolo Paulo chega em alguns lugares, as pessoas dizem, já acabou de chegar aqueles que estão dando problema aqui em todo o império, já chegaram aqui. Aquela coisa da fama precede, só que do lado daquele que não gosta de ti. Você sabe que sempre há 2 histórias, né? A gente está no meio, vendo uma guerra aí, Ucrânia e Rússia, e a gente sabe que para qual lado que você escolher, tem alguém que tem uma narrativa para defender. E aqueles que não gostavam da igreja já chegavam com a narrativa. Então a igreja já estava lidando com pessoas que diziam, olha, o caso é o seguinte, isso é problema, esses caras estão dando problema, falar nesse Jesus de Nazaré é assim, porque a gente não sabe por que esse homem está andando, a gente não sabe como é que eles pregam com tanto poder, a gente não sabe como é que eles ainda estão se expandindo, mesmo começando a ser limitados nos seus benefícios de judeus. E um dos grupos que era limitado era o grupo das viúvas. Existem cidades, e a gente já ouviu falar disso, em que quando as pessoas se aposentam, elas gostam de ir para lá. Nos Estados Unidos, por exemplo, os ricos de Nova York gostam de terminar sua vida na praia de Miami. Gostam de terminar a sua vida num local mais tranquilo. E não havia um local melhor para um judeu idoso, ou para uma judia idosa, terminar seus dias na Cidade Santa. Então, sempre houve, imagina, né? Se a gente que é brasileiro pensa assim, poxa, terminar meus dias em Jerusalém ia ser uma boa. Imagina para uma mulher judia, uma senhora judia, está lá diante das belezas de Jerusalém, está diante do testemunho de tudo que Deus fez pelo povo de Israel. E essas judias, essas senhoras, essas viúvas, elas eram cuidadas pela sinagoga. Só que quando elas se convertiam, elas perdiam os benefícios da sinagoga. Havia, como já estava tendo uma certa restrição. E a igreja então descobriu, vendo isso, a igreja começou a cuidar dessas viúvas.
porque é mandamento em toda a Bíblia, é mandamento na lei, é mandamento nos profetas, é mandamento no Novo Testamento. A religião verdadeira, a religião que o nosso Senhor vê como verdadeira, a forma de louvá-lo e adorá-lo corretamente, ela tem um cuidado dos mais fracos, da viúva, do órfão, do estrangeiro. E aí então a igreja cuida disso, só que cresceu. Então, naqueles dias em que a igreja está resolvendo isso, cresce o número de discípulos pela pregação do Evangelho. Aqueles que eram discípulos de Jesus, que hoje são os apóstolos, já têm os seus discípulos, por isso que está falando aqui, naqueles dias crescendo o número de discípulos. Os judeus de fala grega, que eram judeus que moravam em Jerusalém, mas que se congregavam numa sinagoga que se falava em grego, já que eles não sabiam muito bem aramaico, e eles também liam o Antigo Testamento na Septuaginta, já numa tradução para o grego. Eles falavam e pensavam de forma grega, porque eles cresceram não na Judéia, não na Galiléia, não em Jerusalém, eles cresceram no ambiente lá da Ásia, da Arábia, aquele lado assim da Turquia hoje, por exemplo, que nem o apóstolo Paulo. E eles então perceberam e começaram a murmurar. Aqui a ideia do texto é que eles começaram a ficarem descontentes, a murmurarem e a queixarem-se de que os judeus que estavam mais próximos aos apóstolos, por questão de cultura, de língua, de proximidade, estavam mais lembrados. Em outras palavras, como eu comecei a mensagem, eles eram um canto esquecido. Se eles eram um canto esquecido, as viúvas deles eram mais esquecidas ainda. Então eles começaram a dizer: olha, as nossas viúvas, que são também uma obrigação, as nossas viúvas, que são também uma urgência, elas estão sendo esquecidas. E a palavra aqui dá a ideia mesmo de que, assim, passando por cima, você olha aquele grupo e tem aquelas pessoas que você não observa, e elas realmente estavam sendo não observadas. Nessa época era apenas um serviço que alguns irmãos da igreja perceberam que era necessário, que era cuidar das viúvas. E o que eu acho interessante, que eu queria que você olhasse com muito cuidado no seu texto, que tem assim, distribuição diária dos alimentos. E o texto bíblico mesmo fala exatamente disso. Só que o texto bíblico enfatiza a parte mais difícil da distribuição diária dos alimentos. É que essa distribuição, desculpem eu parecer tão redundante, é porque é para ser chato mesmo, é diária. Deixa eu trazer algo para vocês. Eu sei que vocês aqui conhecem um trabalho diário que é maravilhoso, chamado lavar louça. Observem, eu estou ouvindo gritos de júbilo, glórias a Deus e aleluias, né? Aquela louça imensa te esperando. Você comeu um arroz, tem 3 louças e uma panela suja. Você fez um arroz e macarrão, tem 5 louças sujas. Aí você chega, respira e enfrenta aquilo com todo o amor, paz, carinho do mundo, sabendo que amanhã e que depois de amanhã, e que esse trabalho chama-se, apelidado de a história sem fim do adulto. A história sem fim da criança é o filme infantil. A história sem fim do adulto é a louça. E eu posso também trazer outra coisa também, que é uma história sem fim maravilhosa, aquela roupa suja na lavanderia e um montão para passar. Mas, irmão Malto, você quer me trazer depressão? Não, eu quero dar a ideia de que o trabalho diário, ele é um trabalho que não termina. Ele é um trabalho cansativo, ele é um trabalho constante, e deixa eu inventar uma palavra, cansante. Exatamente por ser constante. Então, o que acontece? Precisava ter alguém para distribuir todo dia esse alimento, porque aquele que tem fome todo dia. Aquele que tem necessidade, que é a viúva, que não pode mais ir
para o trabalho, não tem mais condições, que está adoentada, ela precisa também ser alimentada. Então, esse trabalho é todo dia. E acabou que, com o crescimento dos discípulos, essas viúvas que estavam num ambiente mais afastado, de uma sinagoga mais afastada, de uma comunidade mais afastada, ela não era gentia, ela era judia, mas ela não falava aramaico, ela não falava hebraico, ela falava grego. Ela conhecia pessoas com ela, colegas, em áreas de Jerusalém, que eram mais próximas da fala grega do que da hebraica, e acabou sendo que elas não eram parte lembrada. Mas precisavam comer, e comer todo dia. E isso era um problema que estava causando mágoa, estava causando dificuldades, estava causando murmuração. Coisas esquecidas na igreja podem causar uma dor imensa nas pessoas que foram esquecidas. Então, se você já se sentiu esquecido em alguma vez, você sabe o que é isso. Você sabe o que é a sensação: poxa, a igreja não lembrou de mim logo quando eu precisava. É porque a igreja é imperfeita. A igreja do Novo Testamento era assim também. Às vezes, algumas pessoas eram esquecidas. Só que houve a situação, quão fácil é os problemas surgirem entre os irmãos. Resultado, vamos continuar nosso texto. Por isso, então, não se empurrou com a barriga, não se deixou para depois. Na hora que se soube, o que fizeram? Os 12, aqueles que tinham autoridade hoje pela igreja, os apóstolos, o grupo lá dos 11 com quem Jesus conviveu, mais Matias, você sabe disso, que ficou no lugar de Judas Iscariotes, reuniram todos os discípulos, porque eles queriam algo que fosse feito com unanimidade. Eu acho interessantíssima essa palavra todos, e disseram: não é certo. Eles pensaram, a ideia do texto é que eles pensaram e discutiram com os discípulos o seguinte: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Por quê, irmãos? Porque os 12 perceberam que eles estavam diante de dois trabalhos que seriam constantes. Se você quiser saber sobre o ministério da palavra, o ministério da palavra é um ministério constante. E eles disseram: se a gente for também para o ministério do cuidado das pessoas, o ministério das mesas, como é que a gente vai fazer os dois? Eu fiz um cálculozinho básico e tinham 5.000 pessoas sendo na igreja nessa época, mais ou menos, e crescendo, Daria mais ou menos 430 pessoas por apóstolo. Então Pedro teria que cuidar de 430, João de 430, Tiago de 430 pessoas, cada um deles 430 e crescendo, ou seja, amanhã já podia ter 600. Você imagina um pastor, mesmo apóstolo, cuidando de 600 pessoas? Lembrando que ele não apenas tinha que pregar, ele tinha, vamos pegar qual era o ministério da palavra? Ele tinha que pregar, ele tinha que testemunhar para as pessoas sobre Cristo, ele tinha que falar do Evangelho para aqueles que não os conheciam, ele tinha que aconselhar, ele tinha que ter novos discípulos. Havia a questão das missões, havia, como você percebe nas cartas de Paulo, a revitalização, e no Apocalipse de João, as igrejas que estão fracas espiritualmente. Havia visitação, como Pedro visita Cornélio, havia viagens e mais viagens que os apóstolos faziam, e ainda cuidar de mais ou menos 600 pessoas. Muito bom. Isso só pensando no ministério da palavra, porque eles dizem que também há um outro ministério para o pastor, que é o ministério da oração, que é o ministério que ninguém vê, mas que tem que ser um ministério certo e ferrenho de um pastor. Se existe uma coisa que um pastor tem que defender com todas as suas forças, é o tempo de oração dele. Você que é casado, você sabe que você tem que defender seu tempo com a sua esposa e com seu marido dos filhos, não sabia disso? Você tem que chegar e dizer assim para as crianças assim: não, agora papai vai sair com mamãe.
Não, papai e mamãe vão agora para aquele canto. Os meninos ficam com aquela cara de, mas por que nós não, né? Vamos deixar com a vovó, obrigado, vovó. Mas você precisa proteger seu casamento até mesmo disso. Você imagina um pastor precisa também proteger a família dele, especialmente o tempo de estudo da Bíblia, o tempo de oração dele, porque as necessidades são muito grandes e são sempre. E aí então eles falam isso daqui, dessa necessidade. Não é certo, ou seja, cada coisa em seu lugar, negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, que a gente acabou de comentar que é um trabalho constante, a fim de cuidar das pessoas nas mesas, das necessidades físicas. É uma atribuição correta? É uma atribuição correta. É um serviço certo? É um serviço certo. O problema é que nós vamos acabar servindo meio que dois senhores. E aí então ele diz, irmãos, é muito interessante como os apóstolos tratam os discípulos agora. Irmãos, em outras palavras, a igreja não é só nossa, a igreja é de todos. A igreja é de todos aqueles que têm maturidade espiritual. Então ele fala para a igreja como família. Interessante isso, porque Jesus usa a mesma palavra quando Jesus ressuscita, que está lá no livro de João, e ele diz a Maria Madalena, Maria, diz aos meus irmãos. Ele não diz aos meus discípulos, não diz aos meus apóstolos, embora ele chame uma hora de discípulos, embora ele chame de amigos, mas nessa hora Jesus diz aos meus irmãos. E a gente viu na mensagem de João que ele fala irmãos, porque naquele momento ele havia anunciado que ele os comprou para Deus. E aqui eles estão dizendo, nós cuidamos dessa igreja juntos, por isso vocês escolham. E essa ideia de escolher aí, continua no texto comigo, dá a ideia de investigar. Dê uma olhada, olhe bem, olhe entre os irmãos, percebam, discernam entre vocês. Em outras palavras também, a igreja não terceiriza. A igreja não procura sempre fora. A igreja tenta o máximo possível entre vocês. 7 homens. E tem várias teorias para esse 7 aqui, porque é o número da perfeição, por conta de algumas ideias, mas eu entendo basicamente que é porque são 7 dias da semana, e havia uma necessidade diária ali. Então havia que ter, alguns dizem que eram 7 congregações que a igreja tinha, mas eu acho mais próximo a ideia de que era um responsável por gerenciar cada um dos dias da semana. 7 homens. De quê? 3 características desse homem, né? 4 características desses homens. Primeiro, teriam que ser homens da própria comunidade. Depois, que eles tivessem bom testemunho, ou seja, que eles não pudessem ser acusados de nada. Segundo, que eles pudessem ter discernimento espiritual e poder espiritual, ou seja, cheios do Espírito. E que eles soubessem lidar com pessoas, em outras palavras, que eles fossem cheios de sabedoria. Se você quer saber o que a palavra sabedoria significa no Velho e no Novo Testamento, significa conhecimento prático de como lidar com as situações. Quando Salomão pede sabedoria, ele pede sabedoria exatamente dizendo isso: Senhor, eu não sei lidar, eu não sei entrar e sair diante desse povo, eu não tenho traquejo social, eu não sei dar bons conselhos, eu estou pedindo ao Senhor agora sabedoria. Então precisamos de homens de sabedoria. Por quê? Porque eles vão lidar com o público. Aqui nós temos algumas pessoas que trabalhavam e trabalham lidando com o público. Precisa de muito traquejo, muita sabedoria para lidar com pessoas. Imagine, por exemplo, eu lido com adolescentes. Então, quando eu chego na sala de aula, o adolescente está olhando para cima com cara de quem já morreu. Vocês já viram adolescente com cara de quem já morreu? Ou você lembra de como você era adolescente? Ficava olhando para cima assim, perguntando: meu filho, você está procurando algo que caiu do céu? A única coisa que caiu do céu foi o demônio. Faça isso não, procure não. Olhe para mim ainda, faz assim, olhe para essa mão aqui.
Quando você está lidando, por exemplo, que eu não consigo, ela é maravilhosa nisso, com aquele bando de menino pequenininho, tia, 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 me dá logo um pânico. Não sei se você é que nem eu, né? Quando vem aquelas 30 crianças, tudo em cima de ti, tio, 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 você, para, respira, um de cada vez. Tá? Mas lidar com pessoas precisa de sabedoria, e sabedoria específica. E lidar com pessoas em necessidades da igreja. E detalhe, necessidades da igreja normalmente são situações extremas. Irmãos, lidar com pessoas na igreja normalmente são situações extremamente difíceis. Não é à toa que existem cadeiras no seminário só de aconselhamento. Não é à toa que a capelania é um ministério tão necessário. Porque você precisa lidar com doentes terminais. Você precisa lidar com pessoas que sofreram abuso. Você precisa lidar com pessoas que não falam com a família há 10 anos. Você precisa lidar com pessoas que estão profundamente magoadas com a igreja. Você precisa lidar com cada pessoa uma situação. Ou como podemos dizer de forma democrática, porque eu também sou alguém assim, uma pessoa, um problema. 2 pessoas, 2 problemas. Para 3 pessoas, parabéns, 3 problemas. 10 pessoas, 10 problemas. 200 pessoas, 200 problemas. E por isso esses homens eram necessários a isso. Eles não podiam ser acusados de nada, eles deviam ter essa autoridade, eles iam ter que lidar com pessoas, eles não podiam ser acusados, 3 coisas aqui, eles não podiam ser ludibriados, eles não podiam ser manipulados. Porque uma das coisas que acontece quando você faz trabalho social é que algumas pessoas se aproveitam disso e querem te manipular. Algumas pessoas aqui que trabalham com essa área de assistência social sabem disso. Existem pessoas que são acostumadas a manipular. Elas se acostumam a isso. E discernimento espiritual é essencial nessa hora. Por isso, bom testemunho, cheios do Espírito, cheios de sabedoria. Vocês conseguem ver como a Bíblia é perfeita quando ela vai escolher aquele que vai trabalhar com pessoas? Que ele não seja acusado de nada, que ele tenha discernimento e poder de Deus, que ele saiba lidar com pessoas, e saiba lidar com pessoas com uma sabedoria que vem do alto, porque a sabedoria mundana é a sabedoria de Maquiavel, os fins justificam os meios. A sabedoria da Bíblia, os melhores meios para os melhores fins. E aí então, depois que eles dizem quais são os requisitos desses homens, os apóstolos dizem o seguinte: passaremos a ele essas tarefas. Você que estuda administração, você já ouviu aqui no seu interior aqui a palavrinha chave da administração, da boa administração, delegar. Passaremos a eles essa tarefa, porque eles têm essa sabedoria, e nos dedicaremos. Se você sublinha a sua Bíblia, ou você escreve ao lado, eu quero que você marque essas 2 palavras, porque elas são a chave desse discurso: negligenciar e dedicar-se. Porque esse dedicar-se aí da Bíblia significa dedicar-se continuamente, porque o trabalho que você está envolvido é um trabalho diário e contínuo. Aquilo a que você não se dedica continuamente, você negligencia. Esse é o elemento básico desse texto de hoje. Aquilo ao qual você não se dedica, você negligencia. Creio que vocês já podem ter uma aplicação para esse texto aqui, que é a aplicação de quantos casamentos já quebraram, porque um dos cônjuges se dedicava a outra coisa com mais fervor, com mais afinco, com mais força, com mais vontade do que ao próprio casamento. E você sabe que isso arrebenta, porque não tem como se dedicar de coração e alma a 2 coisas. Uma você dedica, a outra você negligencia. E depois, quando você vai conversar com esse casal, quando o casamento quebra, a palavra que o marido ou que a esposa diz exatamente essa: eu me sentia negligenciado. Então esse texto ele mostra para nós que é exatamente isso que os apóstolos queriam fazer, ou seja, permitir que eles se dedicassem ao que Deus os chamou,
e que outras pessoas também chamadas por Deus no corpo de Cristo se dedicassem a outra área. E os apóstolos então se dedicam à oração. E a oração aqui é tanto particular, tá, irmãos, quanto pública. É liderar cultos de oração, é liderar orações nas casas, é liderar oração na própria família. Você tem que saber que você é chamado a dedicar-se, se você tem o ministério da palavra, à oração pública e privada. E ao ministério da palavra, que a gente já comentou, que também precisa de dedicação. Resultado, tal proposta, a gente entende que os apóstolos não estavam sendo doutrinários. Quando você é doutrinário, quando você está falando do Evangelho, você não faz proposta. O Evangelho não tem proposta. Então aqui é porque não é doutrinário. É um ato de sabedoria do Espírito de Deus na igreja. Maltos, quando é que é doutrinário? Quando eu digo assim, cremos na Trindade. Não tem votação. Essa igreja crê na Trindade. Agora, quando eu digo, precisamos de pessoas para servirem tal coisa, os irmãos concordam ou não? Aí não é doutrinário, é prático. Então, por isso, tal proposta que os apóstolos colocaram, tal ideia, agradou a todos. Em outras palavras, eles foram unânimes, mais uma vez. Agradou a todos. Eu até me pergunto, assim, como nós batistas, como vamos conseguir isso daqui? Precisamos. Porque existe gente no nosso meio que acha que ser batista é sempre ser aquele do contra. Não, eu vou votar contra, mesmo eu concordando que é só para ser a outra voz. Cuidado. A Escritura bota que quando é para ter concordância no Espírito, é para ter concordância no Espírito. Temos que amar mais o Senhor do que a democracia. Mas aqui é uma assembleia. Então, escolheram a igreja, os irmãos escolheram, foi uma responsabilidade deles, escolheram 7 homens. Do mesmo jeito que Pedro foi escolhido como primeiro entre os apóstolos, Estevão foi escolhido como um homem cheio de fé e do Espírito Santo. O grande pregador Spurgeon, o Charles Spurgeon, ele disse o seguinte: se você olha um homem na igreja com essas duas características, cheios de fé e do Espírito Santo, aquele homem mesmo que se destaca, segure esse homem e o bote para trabalhar, porque Deus o reservou para trabalhar na sua obra. E então vem Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau. O mais lindo sobre essa escolha de nomes, e a gente sempre fica estranhado com nomes na Bíblia, é que nenhum deles é hebraico, todos os nomes aqui são gregos, exatamente do grupo que estava reclamando que não estava sendo observado. Esse grupo, que tem um olhar especial, porque já passaram por isso, esse grupo é chamado para estar cuidando dos irmãos. E a igreja ainda abrange um a mais, que é o Nicolau, que diz assim, um convertido ao judaísmo, ou seja, nem judeu ele era gentio, é o primeiro gentio nesse sentido, a fazer parte da liderança da igreja, que está lá em Antioquia e se converte ao judaísmo e agora está convertido à mensagem do Evangelho. Então, a igreja, ela trabalha com abrangência. Se existe uma coisa maravilhosa na igreja, uma coisa que eu amo na igreja, é essa abrangência dela. Não importa se você veio de uma área rica ou pobre, se Deus te chama para a liderança da igreja, a igreja percebe em você liderança, você vai para ser líder. Não importa se você teve uma educação esmerada e foi para fora e aprendeu fora, ou a sua educação não foi tão boa, mas se Deus te chamou para ser um líder, e se tem essas características aqui, bom testemunho, cheio do Espírito, cheio de sabedoria, não tem essa. A igreja reconhece e precisa reconhecer, porque a igreja é abrangente. A igreja tem esse chamado. Então, acontece o momento final. Apresenta esses homens aos apóstolos. Observem que não é uma escolha arbitrária, você foi escolhido e agora vai fazer. Há uma autoridade constituída, porque há uma autoridade delegada. E os apóstolos, então, oram, que é o elemento básico da igreja, que é o elemento básico em Atos, e dá oficialmente a eles a responsabilidade ministerial, que é a imposição de mãos. E se você se lembra, essa imposição de mãos ela já aconteceu sobre os próprios apóstolos.
Em outras palavras, os mesmos requerimentos que há sobre nós, há sobre vocês. Por isso que o apóstolo Paulo diz: nunca imponha a mão precipitadamente sobre ninguém. Nunca, porque essa pessoa está sendo constituída diante da igreja como uma autoridade. Mas, se eles forem homens com essas características, quais? Bom testemunho, cheios do Espírito, cheios de sabedoria, da própria comunidade, que a comunidade percebe nele essas características, usem esses homens, trabalhem com eles, coloquem-os para servir, e o resultado será o nosso último versículo, que será agora um testemunho de todos, como a palavra de Deus se espalha. E cresce agora rapidamente o número dos discípulos em Jerusalém. E agora um grande número de sacerdotes começa a obedecer à fé. Um dos comentaristas, com bastante perspicácia, o nome dele é Christian Marken, ele diz o seguinte, que é interessante, porque você se lembra que eu comentei no início da mensagem que as viúvas começaram a ser cuidadas porque elas perdiam os benefícios na sinagoga? Você imagina qual é a pessoa que, ao se converter para o Evangelho, mais perde benefício? É o sacerdote. Você imagina como foi para o primeiro convertido do Brasil? O primeiro convertido do Brasil foi um padre católico. Ele deixou a batina, deixou o ministério no catolicismo romano e foi ser membro da primeira igreja batista de Salvador. Ao mesmo tempo, várias pessoas que tinham certos trabalhos também com muito dinheiro, mas que eram dinheiro de corrupção, abandonaram o que tinham por causa do Evangelho. E aqui fala de sacerdotes que abandonam o que têm por causa do Evangelho. Uma das ideias que a gente pode ter do texto é: por que eles abandonaram? Eles tiveram essa coragem? Porque eles viram que os apóstolos não seguraram o poder em suas mãos, mas na necessidade da igreja, abriram para que outros membros da igreja pudessem ser autoridade também. E poucas coisas mexem mais com quem está fora da igreja do que perceber na igreja o fim das lutas de poder. Porque lá fora é só o que tem. Todo mundo aqui que trabalha com pessoas sabe que lá fora sempre tem alguém para derrubar. Eu trabalho como professor. O que eu vejo de professor fazendo a cama para demissão de outro colega, para que o amiguinho dele se estabeleça, não é pouco. No serviço público, você queima outra pessoa para que ela seja mal vista. Nas situações você vai trabalhando, isso é a luta pelo poder. Quando você chega na igreja, um dos piores testemunhos que alguém pode ter sobre a igreja é perceber essa mesma luta pelo poder entre pastores, líderes e membros de igreja. A pessoa chega e diz assim: aqui eu nem piso, quando vê que há luta pelo poder, porque não é caráter da igreja. Mas quando a igreja, os seus líderes cedem poder, porque sabem que a igreja não pertence a eles, pertence ao Senhor, a igreja não é motivo de escândalo, a igreja é motivo de admiração, consequentemente de conversão. Pastor Jeremias do Couto, pastor da Assembleia de Deus, disse que certa vez ele foi dar paz do Senhor a um irmão, e ele ficou muito triste, porque ele virou e disse: paz do Senhor, irmão. E a pessoa respondeu: paz do Senhor, pastor. Irmão não, pastor. Você percebe o mal-estar que isso causa em nós? Eu já soube também de um pastor que anota os cheques dele, anotava, porque hoje não tem mais cheque, pastor fulano de tal. Precisa disso? Enquanto você tem homens absurdos no poder de Deus, na presença de Deus, que não lutam por isso. Esses homens são honrados pelo Senhor. Esses outros são lobo com pele de ovelha. E a gente sabe qual dos dois, quando o mundo o vê, faz a igreja crescer. Porque aqui o nosso texto diz que até mesmo os sacerdotes foram convencidos pela obra da igreja. E a igreja, que já se espalhava diante de um problema que podia causar murmuração, podia causar dificuldades, a igreja começa a se espalhar muito mais rápido. E aí eu anotei aqui uma frase:
quando a igreja age espiritualmente, o fogo que se espalha não é o fogo da língua, mas o fogo do testemunho. Ou seja, a instrumentalidade adequada faz com que a igreja alcance com poder cada uma dessas coisas e prepara a igreja para os desafios que virão, porque uma das razões pelas quais era tão necessário esses homens cheios do poder, se você for em casa e continuar lendo o livro de Atos, se você nunca leu o livro de Atos, eu te recomendo ler isso, porque esse mesmo Estevão, bem aqui, que é falado entre os primeiros, homem cheio do Espírito Santo, homem cheio de poder, ele vai pregar o Evangelho, e a pregação dele será tão poderosa, que os homens não aguentarão e jogarão pedras nele até matá-lo. E ele será não só o primeiro diácono, ainda quando nem a função de diácono há, mas ele será também o primeiro mártir da igreja. E depois que Estevão morrer, a igreja descobrirá que ela também cresce com uma outra situação, que é o sangue dos seus mártires. Então, amados, alguns princípios para nós pensarmos, né? A primeira coisa, né, que a igreja desde cedo cuida dos seus necessitados, e quão rápido problemas podem ser resolvidos quando há amor, sabedoria e discernimento. Isso é fato. Se uma igreja empurra problemas com a barriga, é porque a igreja não está sendo espiritual. Ela não está resolvendo com amor, sabedoria e discernimento. Eu queria trazer algumas ideias para os irmãos aqui. A primeira coisa é que a vida espiritual da igreja, o primeiro princípio que enche meu coração com esse texto, é que a vida espiritual na igreja está no seu arroz com feijão. O que isso significa? No diário, no cotidiano, naquilo que é simples e naquilo que é não observado. Eu queria comparar para você entender isso, tem dias que talvez você já tenha comido no Cabana do Sol, já tenha até exagerado, porque o Cabana do Sol tem essa característica, quando você come lá, você normalmente sai pensando assim, bem, eu exagerei. Tem dias que você come num lugar especial, tem dias que você tem um momento especial na sua vida, mas não são esses dias que te sustentam. O seu corpo está aqui sustentado não foi pelos dias que você comeu em lugares especiais, foi pela comida que talvez você comeu antes de ontem e nem lembre mais. Você lembra do que comeu antes de ontem? E no início da semana passada? Ou seja, é o não especial que garante a nutrição do dia a dia. Do mesmo jeito, é o diário da igreja, são os sermões esquecidos que garantem a sua vida espiritual. Não é evento tal, tal e tal, não é seminário tal, tal e tal, não é grandes coisas. Essas grandes coisas podem te fazer sair feliz, como sair de um bom lugar faz o teu corpo, a tua boca ser de um bom restaurante, faz o teu paladar feliz, mas não é o que te sustenta. O que te sustenta é o dia a dia. O que prova o amor é o dia a dia. Existem 1000 casamentos, ou até mais, que você pode dizer que acabaram, não foi porque não se tinha celebração, foi porque se tinha celebração, gritavam aos ventos e ao Instagram que eles se amavam, mas o dia a dia não era. O verdadeiro espiritual se constrói no dia a dia, e não nos grandes eventos. Um outro princípio, uma igreja que cresce em número, cresce em necessidade. Então, você quer uma igreja que cresce, você ora por uma igreja que cresça, você vai orar por uma igreja que tenha mais necessidade. Seja com pressões externas ou internas, como for o caso, Deus projetou sua igreja para crescer. Um povo não é uma tribo, e uma igreja não é uma casa. Em outras palavras, se você acha que um pastor dá para cuidar de 500 pessoas, não dá. Eram 12 apóstolos para 5.000 pessoas. Não era uma casa, não. Era uma igreja. Não era uma tribuzinha, era um povo. Porque se você lembrar, Moisés passou isso lá com Jetro. Moisés, a Bíblia não fala,
mas é uma ideia que você pode ter, porque Moisés aprendeu legislação com os egípcios, quando ele estava com Zípora, a família de Zípora, a tribuzinha lá de Jetro. Ele era um dos homens da tribo, então ele era chamado também para julgar, tanto que Jetro vai ajudá-lo com isso. E Moisés chega lá, e quando Jetro olha Moisés, dizendo: Moisés, tu está fazendo com com esse povo todo, 2 milhões de pessoas, como fazia com a tribo, não dá certo. Não dá certo, você vai se cansar até morrer, e esse povo vai se cansar até morrer. Então, uma tribo não é um povo, uma família não é uma igreja. Uma igreja é bem maior. Nem todo dia é Pentecostes, nem todo dia é Olimpíada. Então, a avassaladora maioria dos nossos dias é contínuo e cansativo. Um atleta não brilha todo dia. Um atleta treina continuamente. Então, nós não somos chamados a grandes eventos ou a grandes coisas em casa ou na igreja todo dia. Mas nós somos chamados a orar e a liderar e a cuidar todo dia. Um outro princípio é que Deus não cria cargos. Uma coisa interessante é que aqui não tem um cargo do diácono. Deus chama pessoas. Deus não cria cargos. Precisamos de alguém para liderar o rede de jovens. Vamos criar o cargo de líder dos jovens. Não, não se faz isso. Se procura um jovem que possa liderar os outros jovens. Se procura um homem que possa liderar os outros homens. Se procura alguém que possa liderar em cada uma das áreas, porque Deus não cria cargos, Deus chama pessoas. O princípio básico desse texto de hoje, que eu queria tratar com vocês, que é aquilo que você não se dedica, você negligencia. Tá? Líderes que imitam Jesus, como os apóstolos fizeram, demonstram a verdade e o poder do Evangelho. E deixar de se dedicar à palavra de Deus é um pecado que rodeia cada pastor que há. Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa séria para vocês. Vocês não podem estar na minha casa, ou na casa do pastor, ou na casa de pastor Demerval, da irmã Justo, da irmã Nise, para nos olhar estudando na Escritura. Só quem sabe são as nossas famílias. Então você não sabe o tempo que a gente gasta lá. Então isso normalmente, pelas pessoas, não é visto como um trabalho extenuante, cansativo, e é. E a responsabilidade de pregar corretamente a palavra de Deus é muito cansativa. Eu posso até contar uma história de um aluno meu, quando eu dizia para ele que para cada mensagem eles deveriam estudar entre 10 e 20 horas por semana. Na outra semana ele chegou para mim no seminário, um aluno lá do Seminário Batista, já é formado, pastor, graças a Deus, e aí ele disse para mim: professor, essa sua história não vai dar certo não. Eu disse: por quê, meu filho? Aí ele disse: porque eu estou aqui estudando, como o senhor disse, estudando a palavra, estudando comentários, estudando o léxico grego e tentando aprender aqui o grego, e chegou a minha mulher, botou a cabeça para dentro do escritório e disse: ei, tu que não está fazendo nada, me ajuda aqui no negócio. Aí ele olhou para a mulher e disse: mulher, se tu, que é a minha mulher, que me olha em cima desses livros, dessa Bíblia, desse comentário o dia todo, está me chamando, dizendo que eu não estou fazendo nada, imagine a igreja. Imagine a igreja. Então, muito cuidado em querer ações do seu pastor que podem talvez tirar o tempo dele de estar no escritório lutando pelo Evangelho, porque ele precisa trazer alimento para cá. Eu vou trazer meio que uma brincadeira gospel. Eu fui a uma conferência e um dos pastores lá pregou maravilhosamente bem. Pregação maravilhosa. E quando eu saí extasiado com a pregação. Resultado, quando eu cheguei, comentei com um dos meus colegas, eu disse: rapaz, mas aquele homem prega bem. E ele disse: claro, ele só tem 5 pregações. Porque em cada igreja que ele vai, ele prega a mesma pregação, então ele está pregando esse sermão em 200 igrejas já há 1 ano. Ele sabe o sermão todo de cabeça, início, meio e fim, já está gravado. Então, dos nossos erros é que nós achamos que o evangelista, que é aquele que já tem uma pregação pronta para 60 pessoas, porque são 60 públicos diferentes,
ele está mais cheio de poder do que o seu pastor, que toda semana tem que trazer algo novo. Já que se ele repetir a mesma piada na semana que vem, você vai dizer, o pastor repetiu aqui, falou semana passada, já está falando nesse. Muito cuidado com esses evangelistas de YouTube. Eles têm 5 sermões, repetem todos. Cuidado. Seu pastor, ele não pode repetir com você. Se ele repetir, ele sabe que você vai saber. Vai ter sermão com cara de comida requentada. Então, amem aquele que se acaba, o termo bíblico, né, se esfalfa, mas é muito literário. Os jovens diriam que se acaba, que se quebra todo na palavra de Deus. E eu queria, para a gente terminar os princípios, agora chegar às aplicações. Primeiro, se você ama servir, sirva. Nós não temos tempo para você ficar parado. Jesus está voltando. A primeira coisa, se você ama servir, hoje é o dia de você dizer, eu vou servir a minha igreja, eu vou servir o necessitado, eu vou servir as necessidades da minha igreja. Não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Segunda coisa, aplicação, oremos por pessoas. Oremos por pessoas para servir como obreiros e para servir as mesas. Oremos por pessoas para trabalharem na igreja, que tenham sabedoria, que possam cuidar de pessoas, que possam visitar, que possam ver a questão da alimentação, que possam tratar, que tenham sabedoria para lidar com aqueles que vêm pedir, e que muitos de nós que ainda não têm essa sabedoria, podemos ser enrolados. O diácono, aquele que trabalha no serviço das mesas, ele tem essa capacidade. Honrem os que servem, porque o trabalho deles é incessante. O trabalho deles é incessante. E saibam os limites daqueles que servem, porque o último número que eu peguei é que pelo menos só na semana passada 15 mil pastores abandonaram suas igrejas nos Estados Unidos, de várias denominações, porque a igreja requer deles um nível absurdo de tudo. Nos Estados Unidos, contratar pastor ficou como contratar um CEO de uma empresa. Então ele tem que ter no mínimo doutorado, porque tem que estar na placa da igreja, pastor, sênior, doctor, fulano de tal. Além do doutorado, ele tem que estar na igreja todos os dias no escritório. Além de estar na igreja, ele tem que marcar diariamente visitação a todos os membros. Ele também tem que mostrar à igreja regularmente, dirigir todos os cultos da igreja. E detalhe, isso não é só o pastor, o ministro de louvor também. Eu olhei um currículo lá e pensei, esse ministro de louvor está morto, porque ele tem que estar em todos os cultos e cuidar dos 6 corais da igreja. É por isso que espiritualmente está zerado. É um show, como dizem lá, 1000 quilômetros de largura, 1 centímetro de profundidade, porque não tem mais tempo para orar. Não tem mais tempo para buscar a Escritura. E aí sabe o que esses pastores fazem, irmãos? Infelizmente, www.pastors.com e baixam um sermão pronto, feito por alguém, e eles mesmos ficam secos, porque eles não cavam mais e lutam com Deus pelo próprio sermão. E isso é o estado que hoje, mas ninguém aguenta isso o tempo todo, por isso eles abandonam. Então a igreja tem que saber o limite dos que servem. E isso é aplicação para a igreja. Eu queria aplicar agora para os homens dessa igreja. Homens, sirvam a sua família, você é o pastor da sua família. Você precisa dirigir a sua família em oração, você precisa dirigir sua família nos catecismos. Pais e mães, eu coloquei aqui os verbos que eu pensei, quando eu pensei em pai e mãe. Instem, ensinem, disciplinem, façam culto doméstico, ensinem os catecismos, façam devocionais, orem e no final do dia abençoem os seus filhos. Por quê? Porque, como a gente viu no nosso texto, o trabalho é contínuo. Não há um pai e uma mãe aqui que não saiba disso. Se existe um trabalho contínuo na vida de um pai e de uma mãe, é lidar com os nossos filhos. E ainda tem aquela coisa que é para me consolar: filhos criados, trabalhos dobrados, beleza. Uma filha entrando na adolescência, é tudo que eu me lembro. A gente pensa assim, vai melhorar, aí algo diz assim, é ladeira abaixo. E quando aparecer um caba dizendo, tio, eu vou dizer, nem te conheço, pode ir embora.
tá? Já está começando a era do nervosismo. Tio, vou fazer um trabalho. Vai não. Virtual, lá na sua casa, use o Google Meet. Te conheço, não. Ou fazer que nem um certo amado irmão aqui da igreja, que quando vão pedir as filhas dele em namoro, ele leva uma faca e um afiador e fica, sim, diga. Tá? Também é um ritual muito interessante. Então, irmãos, pais e mães, dediquem-se a seus filhos. É a comida do dia a dia que alimenta. É a comida do dia a dia que alimenta. Não vai ser o dia especial que vai deixar seu filho feliz, não são aniversários que a gente lembra, não, viu? Meu pai já fez aniversários para mim, coisa assim. O dia que eu me lembro é o dia que a gente faltou uma EBD, eu faltei uma EBD para ir para a praia com o papai. Foi um dia de desobediência meu. Cheguei aqui à noite bronzeado, e eu que bronzeio, com essa cara de camarão que eu tenho. Mas eu nunca me esqueci disso, só eu e meu pai, andando pela praia. Talvez ele nem lembre. Mas eu não vou esquecer. Porque o filho não esquece. Dediquem-se a seus filhos. O filho não esquece. Então, dediquem-se, instem, ensinem, disciplinem, lutem por eles. Eu faço academia com 4 ex-meninos da nossa igreja. Eu quero falar isso para vocês com muita seriedade. Eu faço academia com 4 ex-membros dessa igreja aqui, ex-jovens dessa igreja, todos eles já adultos como eu, nas casas dos 40 anos. E vinham para cá toda semana comigo enquanto nós éramos adolescentes. E hoje não estão mais. Então, pai e mãe, se você acha que trazê-los para cá uma vez a cada 10 dias, 15 dias, sei lá, tragam todas as vezes que puderem. Porque nem isso garante. Eu trago meus filhos, sempre. A coisa pode estar pegando fogo lá em casa, que a gente briga também, todo dia praticamente. Mas eu trago os meninos. Ou ela leva para onde ela vai trabalhar, mas toda vez a gente traz as crianças, porque há uma preocupação nossa, porque a gente entende que o mundo está dedicado a roubar os nossos filhos. O mundo está completamente dedicado a levar os nossos filhos para ele. Jovem, sua aplicação desse texto: se você não se preparar hoje para ser um homem, você nunca será um homem. Do mesmo jeito que nós homens, o dia de servir é hoje, você, homem jovem, o dia de ser homem é hoje. E adolescentes e jovens mais meninos aí, não joguem fora qualquer oportunidade de servir. Estou muito orgulhoso do Rafael, joguei para ver para ele hoje, disse, bora tocar? Aí 4 horas da tarde ele estava batendo aqui, eu dando trabalho para a Carla e para o Valquimar. Obrigado, Carla, obrigado, Valquimar. Mas a ideia é essa, não jogue fora a oportunidade de servir. É pecado, porque a Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem não faz, está pecando. É preguiça, que também é pecado. E há uma frase que meu pai me ensinou, que não está na Bíblia, mas talvez alguns de vocês conhecem. Quem não vive para servir, não serve para viver. Que Deus nos abençoe. Que Deus levante na nossa igreja homens que sirvam com poder, autoridade e discernimento. E que você, homem e mulher dessa igreja, esteja pronto a servir ao Senhor e pedir ao Senhor esse poder, esse bom testemunho e essa sabedoria, do mesmo jeito que Deus derramou sobre os diáconos na igreja primitiva. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Depois eu queria cantar uma canção antiga de alguns tempos atrás. Talvez você não conheça, mas eu quero que você preste atenção na letra dela. E você possa utilizar essa canção para ela levar você a mais uma vez a pensar no Senhor e pensar em como agir. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra ela nos incomoda, a Tua palavra nos empurra para frente. Obrigado porque é o mundo que vende que o lugar é o sofá, o lugar é a TV, o nosso lugar é o campo, o nosso lugar é com pessoas, o nosso lugar é na mesa da cozinha, conversando, compartilhando, edificando. Nosso lugar é ministrando, aconselhando, orando.
Obrigado, Deus. Obrigado por toda a oportunidade de ministrar. Obrigado por toda a oportunidade de estar com pessoas. Nós te agradecemos por isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.